Com a queda de 15% do dólar em relação ao real desde o início do ano, o consumidor brasileiro se pergunta: e a gasolina, vai agora ficar mais barata? A inflação vai perder força. Assim, uma redução de preços pela empresa é improvável neste momento, dizem os especialistas. Mas os analistas também não acreditam em nova alta para corrigir a defasagem atual estimada entre 5% e 10%, ante quase 40% no início de março, quando o petróleo chegou próximo a $140 e o dólar ainda era negociado acima de R$5. Quanto aos efeitos na inflação em geral, há quem defenda que seria necessário $1 em queda por período mais longo para que a mudança do câmbio tenha efeitos em itens como alimentos e bens industriais. E mesmo quem acredita que a queda já dura tempo relevante admite que, quando o dólar sobe, os repasses são sempre mais rápidos do que quando ele cai. Existe uma resistência maior dos empresários em dar descontos, observa Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Entenda o atual cenário para os preços dos combustíveis, o que leva o Brasil a ter gasolina mais cara do que seus vizinhos da América do Sul e o que esperar da inflação em geral, diante do atual cenário de queda do dólar. Os especialistas aqui são unânimes: neste momento, isso é improvável. Ettore Sanches, economista-chefe da gestora de recursos Ativa Investimentos, lembra que, em primeiro lugar, é preciso diferenciar preços da Petrobras e preços dos combustíveis na bomba. A Petrobras controla os preços nas refinarias, o começo da cadeia da gasolina que chega aos postos. A gasolina vendida nas refinarias é de tipo A e não possui etanol. Já a gasolina que se compra nos postos é de tipo C, com a adição de etanol feita pelas distribuidoras. Segundo estimativa da Petrobras, o peso da gasolina comercializada pela empresa no preço final do produto vendido ao consumidor é de cerca de 38%, com o restante do preço formado pelo custo do etanol adicionado, impostos e a margem de distribuição e revenda. A gasolina não tem ainda um potencial de queda, ainda vemos uma defasagem com relação ao preço internacional, mesmo com o câmbio cotado abaixo de R$ 4,80, diz Sanches. Segundo o economista, a defasagem está atualmente em cerca de 7%, comparado a quase 40% no pior momento desse ano, quando o baril de petróleo do tipo Brent bateu em R$ 139, maior valor em 14 anos. No cálculo da defasagem, os economistas comparam os preços da Petrobras com o valor da gasolina no Golfo Pérsico, região onde é produzido o maior volume de petróleo do mundo, fazendo a conversão cambial entre os dois valores. A Petrobras adotou o chamado PPI, Preço de Paridade de Importação, em 2016, após anos praticando preços controlados, sobretudo no governo de Dilma Rousseff, PT. O controle de preços era uma forma de mitigar a inflação, mas causou grandes prejuízos à petroleira. Vemos uma defasagem entre 5% e 10%, tanto no diesel, como na gasolina na média da última semana. É uma defasagem relativamente baixa e que a Petrobras deve carregar ainda por um tempo, para observar a tendência das duas variáveis petróleo e câmbio, diz Rafaela Vitória, do Inter. O cenário mais provável hoje é de uma estabilidade dos preços. Parando de subir, a inflação tende a perder força, mas uma queda dos preços da gasolina na bomba, com o petróleo ainda próximo dos $110, é difícil, afirma a analista. Quanto ao pacote de medidas aprovadas em março no Congresso para tentar frear a alta dos combustíveis, as leis que criam um fundo para estabilização de preços e auxílios para categorias como motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores foram aprovadas no Senado, mas ainda precisam passar pela Câmara. Já a mudança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre combustíveis, aprovada nas duas casas, ainda está travada na etapa da regulamentação pelos estados, que devem perder bilhões em arrecadação com a medida. Segundo os especialistas, são dois os motivos principais: a política de preços de cada país e a carga de impostos.
Países que têm gasolina muito mais barata do que a do Brasil, como Venezuela e Argentina, praticam intervenções estatais nos preços, como subsídios pesados no caso venezuelano e congelamento de valores, no caso argentino. Conforme o levantamento mais recente do projeto Global Petrol Prices, feito em 21 de março, o Brasil tem atualmente a segunda gasolina mais cara entre as principais economias sul-americanas, atrás apenas do Uruguai. Cada país tem uma política de preço diferente e uma tributação diferente, diz Pedro Rodrigues, sócio da consultoria CBE Avisor e diretor do CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura. Na Venezuela, por exemplo, a PDVSA, petroleira estatal venezuelana, praticamente dá a gasolina para as pessoas de graça. Há um subsídio muito grande da estatal ao combustível, ao ponto que o litro da gasolina na Venezuela custa mais barato que um litro de água, observa. Já a Argentina congelou preços para controlar a inflação, impedindo os agentes do setor de reajustar valores, acrescenta. Segundo Rodrigues, no entanto, esse tipo de política é problemática. Cria artificialidades, leva a desabastecimento e gera incentivos econômicos errados, afirma. Rodrigues observa que a tributação reflete diferentes entendimentos da sociedade sobre o uso de combustíveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxação de combustíveis é baixa, por ser um país cuja economia é muito centrada no automóvel, que definiu até mesmo o modelo de urbanização das cidades. Já o Reino Unido tributa pesadamente os combustíveis fósseis, a partir de um entendimento de que seu uso precisa ser desincentivado, priorizando o transporte público. Política tributária não tem pior ou melhor, é uma questão de escolha da sociedade, diz Rodrigues. Segundo ele, no Brasil, uma reforma tributária poderia, por exemplo, reduzir a tributação do diesel, gás de cozinha e energia elétrica, já que são bens essenciais. Aqui, os economistas têm visões diferentes, mas acabam todos admitindo que o efeito para a inflação deve ser pouco. No curtíssimo prazo, o câmbio bate na inflação através dos combustíveis, devido à política de paridade de preços, explica Sanches, da Ativa Investimentos. Como não estamos vendo potencial para reajuste baixista da gasolina, mesmo com o alívio do câmbio, por essa via não deve haver impacto. Já para as cadeias onde o câmbio tem influência por caminhos mais longos, como a importação de componentes que entram em produtos industriais e as commodities agrícolas usadas na ração animal, seria necessário um real valorizado por mais tempo para que houvesse impacto favorável, avalia o economista. Sanches estima que o dólar deve chegar ao fim de 2022 cotado a R$ 5,40, pois, na avaliação dele, o nível atual, abaixo de R$ 5,80, não é compatível com os fundamentos da economia brasileira, como a frágil situação das contas públicas do governo federal. Já Rafaela Vitória, do Banco Inter, projeta um dólar a R$ 5 no fim do ano e acredita que o câmbio já está em baixa há tempo suficiente para ter um efeito positivo na economia, posto que ele fechou 2021 cotado a quase R$ 5,60 e acumula 3 meses de queda, chegando a R$ 4,75 na sexta-feira, 25/3. Podemos falar num impacto positivo sim, é uma queda já de 3 meses, afirma. Mas vale lembrar que, quando o dólar sobe, os repasses são mais rápido do que quando o dólar cai. Para baixo, existe uma resistência maior. Historicamente, mesmo em períodos de valorizações mais significativas e duradouras do real em relação ao dólar, o impacto é menor do que quando acontece uma depreciação do câmbio, acrescenta a economista. É doloroso subir preços, mas uma vez que subiu, dar descontos é ainda mais difícil.